bom dia, tão bem acomodados. Sejam bem-vindos aqui à nossa Câmara de Mediação. Eu sou a Juliana, que vou mediar aqui com vocês, junto com a Natália, né, Natália? Bom dia. Então, vocês já participaram de alguma mediação? Sabem como funciona? Vou explicar para vocês um pouquinho o que é a mediação. A gente veio aqui conversar, trazer as ideias, as nossas opiniões sobre essa questão aqui que tem entre a gente, tentar produzir um diálogo produtivo, né? Com mais qualidade, para a gente conseguir chegar a uma solução que seja favorável para todo mundo, né? Lembrando que a mediação é um processo voluntário. Então, a gente só está aqui se vocês quiserem, nós só vamos continuar com a mediação se vocês quiserem. Então, que vocês tenham a boa vontade de conversar, de tentar entender o que a outra pessoa está dizendo, para a gente poder realmente construir uma conversa bem produtiva, certo? Lembrando que tudo que a gente falar aqui é sigiloso. Então, o que a gente fala aqui, fica aqui, vocês podem se sentir bem à vontade para trazer as informações, para se abrir, para dizer todos os pontos que a gente precisar, porque a gente vai assinar um termo de confidencialidade, não precisam se preocupar. Eventualmente, se a gente fizer alguma anotação aqui, é só para organizar, depois a gente vai jogar fora, não precisa se preocupar. Nós aqui, mediadoras, vamos fazer o quê? A gente vai facilitar esse diálogo entre vocês. Nós não vamos aqui julgar, não vamos falar se tem certo, se tem errado. A gente vai facilitar a conversa. Eu vejo que vocês trouxeram os advogados, que também têm um papel muito importante aqui. Vão poder fornecer para vocês todas as informações técnicas que vocês precisarem. Nós aqui, como mediadoras, vamos manter a imparcialidade. Então, tudo que vocês precisarem saber de informação, de direito, vocês podem perguntar para os advogados, certo? E também, caso for necessário, a gente pode fazer reuniões em separado. Conversar só com vocês, só com vocês saibam dessa possibilidade. Natália, por favor. Bom, antes da gente começar a sessão, eu queria ver com vocês se a gente pode estabelecer alguns combinados. É muito importante para que essa reunião dê certo que vocês tenham um respeito mútuo. Então, eu peço, por favor, que cada um respeite a vez do outro de falar. Vocês estão de acordo com isso? Tudo bem? Então, também não interrompam, né, quando outra pessoa estiver falando. E, bom, alguém tem preferência por começar a contar para a gente o que trouxeram vocês para cá? Alguém quer começar? Quem chamou a mediação? Quem quis vir? Bom, como a Farmena chamou a mediação, juntamente com o meu advogado, eu poderia começar, se não houver nenhum impedimento. Tudo bem para vocês? Sem problema. Então, conta para a gente. Bom, tudo bem. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Amauri, eu sou representante da Farmena. Bom, a nossa empresa ela é tradicional na indústria farmacêutica, nós temos uma história dentro da indústria farmacêutica e desenvolvemos, ao longo dessa história, várias pesquisas sobre vários medicamentos, juntamente com várias instituições de pesquisa. Entre elas, sem dúvida, uma das mais importantes e amigáveis parcerias que temos com a Universidade Federal de São José dos Campos. Nesse sentido, recentemente, de uns tempos para cá, uns 2, 3 anos atrás, nós recebemos algumas queixas de alguns clientes a respeito de alguns sintomas específicos, algumas ocorrências bem determinadas. Na ocorrência disso, a nossa empresa se preocupou em dar uma resposta a esses clientes em busca de uma pesquisa, incentivar uma pesquisa de algum medicamento, de alguma forma de poder tratar esses sintomas. Juntamente, então, portanto, analisamos a pesquisa que estava sendo feita na Universidade Federal, eventualmente, já com a parceria totalmente consolidada que nós tínhamos, toda a amizade, toda a parceria que sempre foi patente, nós resolvemos financiar essa pesquisa em 2010 e, na ocorrência aí dos 2 anos da pesquisa, o Dr. Marcos chegou em mim e falou: olha, nós descobrimos um novo medicamento aqui, teríamos que alterar esse contrato, tudo bem, eu, na hora, penso que não vem ao caso. E, por conta disso, até por conta dessa nossa parceria, eu falei, bom, vamos resolver isso de uma melhor maneira possível, não só porque isso está no contrato, mas sim por conta dessa amizade, dessa parceria que é bom para todo mundo. Então, juntamente com isso, o Dr. Marcos entendeu e nós estamos aqui na mediação para tentar estabelecer a melhor conversa possível.
Marcos, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o ocorrido? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Federal de São José dos Campos, a Farmena pela essa oportunidade. Eu queria reiterar, consolidar o que você afirmou. A nossa relação sempre foi excelente e acho que essa oportunidade é só uma maneira da gente dar continuidade a isso. O que aconteceu com a gente, acho que foi um problema dos bons, né? A gente tem agora um bolo muito maior para dividir do que a gente jamais imaginou, né? A gente acabou descobrindo um mercado totalmente inexplorado, ainda sem um remédio para o tratamento dele. O mercado para a doença Y ainda é um mercado inexplorado. A gente descobriu uma nova cura para ele. Então, a gente tem nas mãos algo muito maior do que a gente jamais imaginou. E é um problema, mas, ao mesmo tempo, aquele típico problema bom de resolver. Então, acho que vamos tentar buscar uma maneira de ajustar e chegar a um denominador comum hoje. Sem dúvida. Alguém pode me dizer melhor quais são os pontos em que vocês não entram em acordo para a gente poder começar a conversar? O que levou a vocês virem para a mediação? Por favor. Bom, é que como essa mediação ocorre por conta de uma questão contratual a respeito, nós estamos aqui mais voltados à questão do respeito do contrato celebrado. Eu acho que seria mais interessante a universidade apontar aí quais são os principais parâmetros que ela deseja conversar aqui na mediação. Nesse sentido, eu acho que seria mais conveniente o Dr. Marcos expor aí. Tudo bem? Sim. São 2 pontos principais. Primeiro, ao decorrer do trabalho de pesquisa, um aporte inicial se mostrou necessário, além dos 7 milhões de reais inicialmente aportados pela Farmena. Se não fosse esse aporte secundário, o resultado da pesquisa, quer seja para o remédio Y, quer seja para o remédio X, não teriam sido alcançados. Foi algo essencial para o decorrer técnico da pesquisa mesmo. Então, a nossa primeira questão, acho que um ponto-chave é justamente esse aporte inicial, seguido desse aporte secundário que foi necessário para o resultado da pesquisa. A gente precisa chegar no denominador comum com relação a ele, e a Universidade Federal de São José dos Campos adotou uma relação próxima com o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa, e a gente não pode abrir mão desse recurso que foi investido secundariamente para o desenvolvimento da pesquisa. O segundo ponto é a participação dos lucros provenientes das vendas desse remédio. Tá. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Acredito que não. Se porventura superveniente, nós percebemos que existe aí a necessidade de discutir algum ponto que não foi exposto nesse momento inicial, acho que não vai faltar oportunidades para debatermos a a gente pode respeito disso. acrescentar, claro. Então, me explica, por favor. Primeiro teve um aporte inicial que foi feito pela Farmena. Perfeito. Certo. E depois foi necessário mais um financiamento que foi feito... Foi financiado pelo Centro de Pesquisa da Universidade Federal. Pelo Centro de Pesquisa, certo. E como que era o contrato que vocês tinham com a Farmena? O que ele previa? O contrato celebrado foi feito nos seguintes termos. A Farmena financiaria a pesquisa com um aporte inicial de 7 milhões de reais e, finalizado o resultado, um valor de 3.750.000 reais seria pago a título de cessão dessa patente à Farmena para que ela pudesse explorar essa patente comercialmente. No decorrer dessa pesquisa, o aporte inicial de 7 milhões de reais se mostrou não ser necessário, se mostrou não ser suficiente para a conclusão da pesquisa, e um aporte adicional de 2,5 milhões de reais se mostrou necessário para que o resultado fosse alcançado. Dada a relação de confiança e longeva que a gente tinha, a Universidade Federal decidiu prosseguir com esse aporte de uma maneira cooperando com os resultados
e acreditando que a conclusão dessa pesquisa fosse o objetivo de toda a pesquisa. Só que o ponto é, hoje a gente tem um remédio para uma doença muito maior em termos de mercado do que a doença X, e a gente descobriu um remédio que anteriormente não existia. Existem alguns outros remédios no mercado para a doença X. O mercado para a doença X já é um mercado fatiado, você já tem alguns remédios, inclusive, mais baratos do que o que a gente alcançou. E em contrapartida, a doença Y, que foi o remédio inesperadamente descoberto ao longo da pesquisa, é uma doença ainda que ainda não existem concorrentes. Então, a gente está falando de um mercado que a gente pode praticamente ter um monopólio dele a partir dessa fórmula que foi descoberta nas nossas pesquisas. Então, esse aporte de R$2,5 milhões, financiado integralmente pela nossa universidade, a gente não abre mão de ter o mérito de ter investido nisso, e, em contrapartida, a divisão dos lucros a divisão comercial proveniente dos lucros desses dois remédios, eles são indissociáveis, não tem como separar o remédio X do remédio Y. A gente tem uma demanda de 50% da divisão dos lucros proveniente dessa atividade comercial. Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão falando que o aporte inicial feito pela indústria farmacêutica não foi suficiente e que, por isso, vocês realizaram um aporte adicional de R$2 milhões, correto? Vocês... R$2,5 milhões. R$2,5 milhões, perdão. E vocês gostariam que esse valor fosse suportado pela Fanema ou tudo bem ter sido suportado por vocês, em contrapartida, vocês queriam a participação no lucro? Porque isso não ficou muito claro. Então, desculpa se eu não fui claro. A nossa demanda é por 50% na divisão dos lucros e o investimento fica por conta de mero financiamento. Então, vocês estão confortáveis com o fato de vocês terem já feito provisionado esse financiamento investimento adicional? Tudo bem. Você gostaria de dar a sua opinião, por favor? Sem dúvida. Bom, veja bem, sobre esse aporte secundário que foi feito pela universidade, eu gostaria de levantar uma questão. Sem dúvida, não está sendo analisada aqui a questão mais voltada ao mérito desse aporte, mas eu também queria saber, a termos até de esclarecimento mesmo, como esses R$2,5 milhões foram investidos, qual é o grau de importância deles no investimento da pesquisa, porque esse valor, a meu ver, eu preciso saber qual é a textura dele, como ele foi desenvolvido, esse gasto foi direcionado a que tipo de necessidade da pesquisa, se isso é essencial, se foi secundário, se tudo mais. Então, eu acredito que, a partir desse esclarecimento, eu também gostaria de levar em conta a questão da sugestão que vocês deram na participação dos lucros. Bom, o que aconteceu, no contrato, de acordo com o contrato, nós deveríamos financiar a pesquisa, sem dúvida. Agora, esse aporte não foi apresentado para a nossa empresa. Não foi exigido esse pagamento. Vocês simplesmente o fizeram e depois, porventura, vieram a comunicar à nossa empresa. Nesse sentido, não me parece muito razoável a necessidade dessa imposição de soluções aqui. Eu acho que esse aporte foi feito por vocês. Se nós temos o dever de de pesquisar, por que não houve essa comunicação antes? Eu queria saber de fato isso. Se por simplesmente não nos avisaram, porventura vier buscar alguma coisa, eu queria um esclarecimento nesse sentido. Talvez meu advogado queira falar alguma coisa, mas nesse diapasão eu acho que cabe aqui um esclarecimento meramente material, eu diria. Então, se houver a oportunidade do Dr. Carlos esclarecer isso, eu agradeceria. Sim. Perfeito. Esse é um ponto que também nos causou bastante preocupação. A gente encomendou um parecer técnico da nossa equipe de pesquisa e ela apontou que, por uma questão orçamentária mesmo, esse aporte secundário de R$2,5 milhões foi apontado como essencial para a conclusão da pesquisa.
assim, a verdade é que a gente acabou gastando um pouco mais que 2,5 milhões de reais, só que, como centro de pesquisa, o nosso financeiro não é tão organizado quanto a sua empresa, que tem um core business, uma expertise muito mais comercial do que a nossa. A gente tem uma atividade acadêmica e o controle orçamentário desses 2,5 milhões de reais acabou sendo um pouco além disso ainda. Mas, por uma questão de simplesmente simplificar as coisas, a gente resolveu arcar com esse aporte de 2,5 milhões de reais, por isso que ele nem entrou na conta da nossa proposta. O que a gente sugere é uma divisão de 50% dos lucros provenientes da atividade de exploração comercial desse remédio. E concordo com você nesse ponto, justamente por isso que esse aporte de 2,5 milhões de reais está fora de questão, já está provisionado no nosso balanço e a gente assume a responsabilidade por ele. Com relação à comunicação, acho que aí tem um aspecto importante que você tocou. Essa parte da comunicação entrou no nosso racional durante a pesquisa, numa questão de cooperação. A gente, ao longo da pesquisa, identificou uma demanda emergente e uma demanda orçamentária de 2,5 milhões de reais, que acabou sendo um pouco além disso, e que, se não fosse aportado naquele momento, podia prejudicar os resultados da pesquisa. E só o que a gente não queria naquele momento era comprometer tudo isso. Como a gente tinha esses recursos praticamente liberados pela matriz universitária, o aporte foi imediato. E, felizmente, o resultado foi o mais bem-sucedido possível. Gostaria de adicionar também um ponto ao meu cliente. Primeiro, bom dia a todos. Assim, como vocês mesmos deixaram claro, o próprio contrato destaca que esse financiamento deveria ser feito integralmente pela Farmena. Mas não ocorreu isso, e justamente porque a gente entendia que, por essa relação de confiança, não haveria um problema em fazer esse aporte adicional. Por outro lado, também cabe destacar que podia ser do conhecimento de vocês, a gente está numa relação continuada, então, se a universidade teve que aportar 2,5 milhões a mais, e vocês estavam nessa relação, era previsível, vocês poderiam ter conhecimento de que esse aporte estava sendo feito. Então, fato é que a Farmena não financiou integralmente, teve uma contribuição do meu cliente, esses resultados só foram chegados, esse resultado tão bom, como a gente está vendo, só foi possível de ser alcançado porque a universidade, em boa fé, tendo em vista a relação de confiança das partes, fez um aporte adicional. E esse aporte era previsível. Então, no fim das contas, a gente acabou que ambas as partes contribuíram. Essa contribuição foi de comum acordo, já que todas as partes estavam sabendo da contribuição que cada uma estava fazendo no fim para chegar a esse resultado. Carlos, uma dúvida. Você, não ficou muito claro, você ficou satisfeito com o resultado da pesquisa? Olha, sem dúvida, essa foi uma pesquisa, como as outras, desenvolvida pela universidade e inquestionável a competência da instituição para realizar a pesquisa. Sim. Ok. Então, o problema, assim, só para ver se eu entendi, o maior problema de vocês ficaram desconfortáveis com o fato de não terem sido comunicados em relação a esse aporte adicional. Sim. Como a doutora bem salientou, nós realmente não financiamos toda a pesquisa, mas a gente só não o fez porque faltou informação. Nós não sabíamos a respeito desse gasto, desse aporte secundário feito. Evidentemente, eu não sou advogado, mas, até pela prática empresarial, nós sabemos que, quando ocorre um descumprimento de contrato, necessariamente eu tomei uma atitude nesse sentido. Aqui não faltou isso. Faltou um dever de informar, eu acredito. Mas, independente disso, não estou aqui para discutir isso. Inclusive, volto a salientar o meu desejo de solucionar isso de maneira consensual. É claro que esse aporte foi importante para a pesquisa, e, como saliento novamente, essa pesquisa, sem dúvida, é algo sensacional, tanto para a universidade quanto para a empresa. E, por conta disso, indiscutível aqui, a melhor solução é a solução amigável. Nesse sentido, eu queria, primeiramente, saber da outra parte, já que eles trouxeram a proposta de 50%, qual foi o critério objetivo utilizado para essa determinação? Com base em quê? A segunda pergunta que eu queria fazer nesse sentido também, você falou, doutor Marcos, que houve um gasto
a mais, né, de 2,5 milhões, alguns outros gastos que, porventura, escaparam do seu financeiro, da instituição. Eu gostaria de saber, com base em todos os gastos oriundos da pesquisa, quanto que foi investido. E, consequentemente, é isso, eu queria saber a opinião de vocês sobre o critério que vocês utilizam para determinar esses 50%. Muito obrigado. O investimento total foi em torno de 10 milhões de reais, considerando os 2 aportes ocorridos. E o critério para chegar nos 50%, em termos de partilha dos lucros provenientes da exploração comercial do remédio, foi um critério mercadológico. O mercado de exploração da doença Y é imensamente maior que o mercado de exploração da doença X, e o mercado de exploração da doença Y ainda não tem concorrentes. O mercado de exploração da doença X, existem outros remédios do mercado, alguns, inclusive, mais baratos do que o que a gente chegou. Então, é um bolo, a gente conseguiu gerar valor para ambas as partes. A gente vai ter uma receita e um lucro. 50% desses lucros vão ser muito maiores do que 100% dos lucros de X. Então, o nosso racional para chegar nesse número foi uma construção totalmente mercadológica. Deixa eu fazer 2 perguntas para vocês. Carlos, voltando um pouquinho no que você havia falado, você então reconhece que esse aporte adicional feito pela universidade foi produtivo para chegar no resultado da pesquisa? Olha, até pela nossa parceria, eu não venho aqui questionar o perito que analisou a necessidade disso. Se o Dr. Marcos realmente procurou um perito e, com base nas nossas relações anteriores de confiança, eu não posso questionar isso. Eu acredito que sim, que o gasto foi necessário. E, Marcos, só para eu entender um pouco, assim, você falou que você gostaria de ter 50% na participação dos lucros, mas por que você quer esses 50%? Qual que é assim, a razão para... A ideia... Eu vou abrir com você todas as nossas demandas iniciais com relação ao projeto. Hoje, a universidade passa por um capital de expansão no nosso centro de pesquisa. A ideia com a exploração do remédio da doença X, com as pesquisas para a exploração do remédio da doença X, era constituir um fundo que financiasse a expansão do nosso centro de pesquisa. É um capital intensivo e isso vai gerar um volume grande de recursos. A gente contava com a constituição desse fundo para que isso ocorresse. E, com os lucros provenientes da exploração da doença Y, a gente teria uma fonte de recursos muito mais saudável, praticamente uma fonte de via dividendos para poder financiar a expansão desse centro de pesquisa, algo que a gente ficaria numa posição muito mais segura, tendo em relação que um fundo proveniente da exploração de demandas específicas de pesquisas contratadas, como, por exemplo, foi o caso da Farmena, apesar de ter uma relação ótima com a empresa, a gente ficaria dependendo de algumas atividades específicas contratadas para que a gente pudesse ter uma fonte de recursos capaz de financiar a longo prazo a expansão da continuidade de expandir e fazer a manutenção do nosso centro de pesquisa. Tendo uma fonte segura proveniente da relação de exploração, de partilha dos lucros de uma exploração comercial, como é o caso da doença Y, que é algo que não vai parar nas próximas décadas, a gente teria uma fonte segura para poder financiar o nosso centro de pesquisa, que é algo que é imprescindível hoje para o desenvolvimento da faculdade. Bom, então, se eu entendi, se me corrija se eu estiver errada, o seu interesse na participação dos lucros seria pela segurança que isso traz para que vocês pudessem financiar um centro de pesquisa? Perfeito. É isso? Tudo bem. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Caso o remédio para a doença Y não tivesse sido desenvolvido também, como que seria essa questão dos lucros no contrato de vocês? Posso responder essa questão melhor? A gente teria um preço fechado, né? A contrapartida pela nossa pesquisa seria que a Farmena pagasse o valor de 3.750.000, mas
no modo que esse contrato foi redigido, a gente estava tendo em vista que, primeiro, a Farmena ia financiar integralmente, segundo, que ia ser para o medicamento para a doença X. Então, apesar de ser o mecanismo ser diferente, que era para preço fechado, foi pensado de um modo que era para uma doença que já existe a cura. Então, todo esse preço já foi tendo em vista esse mercado X. E a nossa divisão de 50% não se mostra tão irrazoável se a gente considerar que a receita vai ser alta para ambas as partes, porque a gente está tratando de uma doença que não tem cura. E o mercado farmacêutico ele se baseia principalmente na questão de inovação. Então, se você tem um remédio que ele não vai ter, que ele é o único no mercado, você pode jogar os preços bem mais altos, porque você vai ter monopólio daquilo. Então, assim, por mais que a gente esteja tratando de uma divisão de 50%, ambas as partes ainda vão estar saindo ganhando muito nessa relação. E uma dúvida, você falou que o contrato inicialmente previa que a Farmena pagasse 3.750.000, é isso? Isso. Vocês estão abrindo mão desse valor como contrapartida os 50% dos lucros ou não? Por ser algo que já estava no contrato, por ser uma questão de cláusula contratual, a gente achou melhor não entrar no mérito. Tudo bem. Isso teria relação só ao medicamento X e os 50% em relação ao medicamento Y, é isso? Sim, eu entendo que a gente esteja negociando o ajuste com relação à divisão do remédio encontrado. Né? Esse valor de 3 milhões ele seria uma contrapartida por você ter também o mercado de X. Porque, no fim, você está dando uma patente para 2 mercados. Então, 3 milhões pelo X e mais a participação no Y. Tudo bem. E, Carlos, só para eu entender, vocês têm uma certa resistência em dividir os lucros do mercado de Y com a universidade, é isso? Olha, isso nós poderíamos entrar em algum acordo nesse sentido. No entanto, eu gostaria de salientar que o investimento foi feito em prol de uma pesquisa. A pesquisa, naturalmente, talvez meu advogado fale melhor a respeito de questão de área e coisas assim, mas a pesquisa, naturalmente, é de meio e não de fim. Sempre quando existe um investimento, a Farmena sempre investiu em pesquisas e sempre assumiu esse risco, é sempre uma situação de risco, na qual nós investimos dinheiro em instituições de ensino para que essas desenvolvam pesquisa. Nada garante que, no decorrer dessa pesquisa, todo o dinheiro investido nós não chegamos em lugar nenhum. Nada garante que por exemplo, vamos imaginar nessa situação dos 10 milhões, que nós gastamos 10 milhões e nem mesmo a doença X foi descoberta. Um remédio para a doença X foi descoberto. Nesse sentido, a universidade não gostaria que nós propôssemos o recebimento do dinheiro de volta, o que é óbvio, porque nós estamos financiando uma pesquisa. Essa atividade é uma atividade de meio. Por conta disso, eu não sei se nós deveríamos levar em conta, pelo menos para essa solução a respeito desse aporte secundário, a questão do medicamento Y. Apesar de que eu entendo perfeitamente que, apesar de ter ocorrido uma falta ali de informação, e isso que decorreu desse não investimento do aporte secundário, entendo sim que a universidade tem todo o direito de receber esse dinheiro, de alguma forma ou de outra. Mas o que não me parece muito correto é que esses 50% aí estão com base num resultado da pesquisa que foi encontrado porventura. E como o investimento está desenvolvido no sentido de promover uma pesquisa sem necessariamente olhar o resultado, não cabe, eu acredito que não cabe essa análise mercadológica nesse sentido. Bom, bom dia a todos. Bom, a doutora Milena colocou da questão de que não houve a comunicação e que, em tese, então, a gente não teria cumprido o contrato como a gente deveria ter feito. Mas, assim, a Farmena tem acordos de cooperação com várias universidades, então não tem como a gente ficar em cada universidade vendo em que pé está o desenvolvimento de cada pesquisa. E, assim, a gente tem realmente uma relação de confiança, já foi muito ressaltado aqui, acho que isso é muito importante. E, assim, a gente esperava, a boa-fé é de que, bom, tem algum problema, vocês vão entrar em contato com a gente e a gente vai tentar resolver, que é o que está acontecendo agora. Posteriormente, mas, assim,
o Marcos já colocou que realmente o bolo foi maior do que o esperado, então realmente é uma coisa muito boa e a gente está aqui para chegar no melhor acordo que seja para ambas as partes. Mas, assim, bom, não houve essa comunicação, então eu não entendo que a gente tenha quebrado o contrato de qualquer maneira, porque a gente nem teve a possibilidade de entrar com esses recursos que foram necessários. E a gente aqui não está discutindo se foram necessários ou não, porque a gente realmente acredita que foram necessários, que não foi gasto com coisas desnecessárias. Mas, assim, bom, a gente entrou com aporte de 7 milhões e vocês entraram com aporte de 2,5 milhões. Basicamente isso. E, assim, para mim ainda não está claro de onde os 50%. Porque, assim, tudo bem, vai ter um lucro, mas o risco da produção do remédio vai ser nosso. Quem vai ter que contratar funcionário, quem vai ter que ampliar a linha de produção, isso tudo vai ser nosso. Assim, e eu entendo que, como o nosso risco é maior, a remuneração, a nossa parte, tem que ser, até uma questão de equidade, maior. Só uma... desculpa. Não, por favor. Só para a gente assim, chegar a um ponto. Pelo que eu percebi aqui, vocês dois concordam com o ponto de que eles realizaram um aporte adicional ao que havia sido previamente estabelecido e vocês estão confortáveis em suportar esse valor. Então, com relação aos 2,5 milhões, eu acho que temos um ponto em comum, correto? Existe, por parte de vocês, a preocupação do fato deles não terem comunicado vocês previamente. Então, tudo bem se vocês, enfim, estabelecerem que nas futuras pesquisas vai haver essa comunicação? E que isso não... Sim, isso tudo bem para vocês? Sim, sem dúvida. Isso acalma um pouco a preocupação de vocês? Tudo bem? Então, assim, eu queria saber, Carlos, em relação à cura da doença Y, esse realmente é um mercado promissor? A Famena está, enfim, confiante com essa... Olha, a respeito da doença Y, como foi bem salientado pelo Dr. Marcos, que, sem dúvida alguma, entende bastante de farmácia, sem dúvida, um mercado a ser explorado. Mas, no entanto, é claro que toda atividade comercial envolve risco. Essa é uma doença que não há cura, e a distribuição, a venda, a estipulação do preço, a produção do remédio, isso é tudo, é claro, evidente, custo da empresa, da Famena. Inclusive, o risco dela, apesar de todos os indícios, tanto acadêmico quanto comercial, de ser uma atividade, de ser um remédio que venha promover bons resultados, é um risco também que a empresa está assumindo, mas, sem dúvida, é uma boa oportunidade para ambas as partes. Então, vocês reconhecem que a universidade teve uma contribuição significativa para encontrar a doença Y e vocês estão dispostos a dividir parte desses lucros, mas não na proporção de 50%? É isso? Olha, nesse sentido, o nosso objetivo sempre foi, quando ficamos sabendo desse aporte, já às vésperas da mediação, sempre conversando com o meu advogado, falei, olha, eu acho importante nós restabelecermos essa igualdade, digamos assim, contratual entre as partes, porque eles investiram esse dinheiro, apesar de acreditar que houve, sim, falta de informação, e como a senhora bem salientou que nós estamos dispostos a impedir que isso aconteça nos eventos futuros, é claro que a empresa ela busca uma solução pacífica para isso, busca, então, restabelecer esse custo a mais que a universidade teve. A respeito da proporção, nossa ideia inicial era procurar uma forma de estabelecer um novo método de pagar esse gasto que foi promovido pela universidade. No entanto, como eu fiz algumas contas aqui, o senhor, Dr. Marcos, falou que o gasto geral foi em torno de 10 milhões. Nós investimos 7 milhões inicialmente. Vocês investiram no aporte secundário 2,5 milhões, certo? Na minha conta, 9,5, está faltando R$500 mil. Esse R$500 mil, apesar é um dinheiro a ser considerável muito. E nesse sentido, como você mesmo falou, que houve ali um desleixo
digo isso da maneira mais respeitosa possível, do seu financeiro a respeito desses custos, eu queria saber, com base em quais critérios esses R$500 milhão estão sendo determinados para um montante de 10. E se, eventualmente, ainda mesmo que esses R$500 milhão se encontrem totalmente explicados dentro da contabilidade da universidade, existe uma certa desproporção, mesmo sem levar em consideração a alta rentabilidade provável do remédio Y. Aí os 50% cai por terra. Eu queria saber um pouco mais, com base em que saiu esses 50%, analisando ainda esses gastos iniciais. Na verdade, foi uma conta mais simples possível. A gente estipulou um aporte secundário de R$2,5 milhões e acabamos gastando 3. Mas você falou no começo agora que gastaram mais que R$2,5 milhões. E, bom, eu, mais uma vez, reitero aqui a nossa parceria. Mas você mesmo falou que existe imprecisão nisso. Vamos considerar isso uma especificidade da minha indústria. Eu trabalho no mercado acadêmico já há muitos anos e eu nunca, em toda a minha carreira acadêmica, enquanto pesquisador, encontrei um orçamento que conseguiu ser cumprido strict to the line, linha por linha. Todo o orçamento acaba sendo estourado em um pouco a mais, um pouco a menos. Eu acho que isso é uma especificidade do meu setor. Eu acho normal um orçamento de R$2,5 milhões acabar sendo gasto um pouco a mais, um pouco a menos. O que não é normal é esse ajuste para mais ou para menos não ser rebalanceado após o final do projeto. Isso é algo que, em qualquer atividade de pesquisa acadêmica, isso entra na conta. Isso é algo inicialmente provisionado já. Uma alteração orçamentária ao longo de um projeto, ele é algo que é típico, é normal, é corriqueiro, é dado como certo em qualquer atividade desse sentido. E algo que também é importante ressaltar é o custo das nossas matérias-primas. Muitos custos são reajustados ao longo de um projeto. Alguns custos imprevisíveis com relação ao seu reajuste. Então, tudo isso, no momento que você coloca no seu modelo, torna o projeto um pouco mais sofisticado e um pouco mais complexo do que ele possa parecer. Por mais que a gente tenha muita expertise e know-how e saiba fazer isso muito bem. Mas, respondendo à pergunta do Dr. Rafael, que acabou ficando para trás no meio das nossas discussões, novamente, a estipulação de 50% com relação à partilha dos lucros, ela foi dada ela foi constituída a partir de um critério mercadológico e ela se deu principalmente pela indissociabilidade entre as duas fórmulas com relação ao tratamento da doença. A fórmula de cura da doença X e a fórmula de cura da doença Y se mostraram ser a mesma fórmula. Então, é uma discussão técnica, mas eu vou tentar simplificar isso da melhor maneira mais curta possível. Você não consegue separar as duas fórmulas, é uma coisa só. Uhum. Então, comercialmente, a pessoa que vai na farmácia e compra o remédio X ou a pessoa que vai na farmácia e compra o remédio Y, ela está comprando o mesmo remédio. Então, não adianta a gente colocar embalagem diferente, preços diferentes, que a pessoa vai comprar mais barato. O próprio médico pode recomendar o remédio X, porque ele vai ter o mesmo efeito do Y. Como se estivesse colocando um genérico por excelência no mercado. Então, por uma questão comercial, a gente estipulou um número com base numa questão mercadológica, 50%. E esse é o nosso ponto. Eu gostaria de saber qual é o ponto da Farmena. Também, só para complementar a respeito do critério, a nossa contribuição para essa pesquisa não são só os R$2,5 milhões. A nossa contribuição não é só em termos de dinheiro. Então, se basear somente numa proporção de R$2 milhões para o valor total da pesquisa não é suficiente para determinar quanto a gente teria direito na participação. Mas a gente que fez a pesquisa, a gente que chegou aos resultados. A colaboração de vocês foi meramente em financiar um certo valor, que, aliás, deveria ter sido integral para início de conversa. Os senhores mencionaram que houve um desleixo da nossa parte por não comunicar, mas
eu acho, honestamente, se você também ficar só nesse ponto, a gente também poderia alegar que vocês, como empresa conhecedora do mercado, poderiam saber que o valor de 7 milhões não seria suficiente. Então, só apontar quem fez errado, quem não fez, também não vai adiantar muito. Mas o que a gente queria ter reconhecido, nesse caso, é que a nossa colaboração vai além dos 2,5 milhões. A gente colaborou no sentido de que a gente fez a pesquisa em si também. E é esse reconhecimento da autoria do trabalho que a gente enxerga nos 50%. Se eu pude entender, a ideia de vocês é indenizar esse aporte que eles fizeram para que vocês tenham financiado integralmente? Olha, senhora mediadora, a respeito da informação que o Dr. Marcos trouxe sobre o fundo de pesquisa, que é uma atividade que, sem dúvida, promove melhorias, não só no sentido para a sociedade, que é o compromisso de uma universidade, mas também pode promover para nós, para a nossa empresa, que pode participar desse investimento, pode participar dessa atividade de pesquisa. Eu gostaria só de